Bom Bom dia. dia. Boker Tov. Bom dia. Boker Tov, minha boca, Adalaila. Gente, estamos aqui, estamos todos reunidos mais uma vez para um estudo diário. Vitor, tá dando eco, Vitor. Muitos anos. E a ideia é que sempre existe um convidado. Já estou aqui olhando para você. E esse convidado dá um start, nos joga dentro da Paraxá e da Paraxá e da Aftará, também, obviamente, também é opção. E aí depois a gente abre um debate. Isso tem funcionado e é o que a gente vai tentar fazer hoje de novo. Então, para nossa convidada de hoje é a Silvia, que gentilmente aceitou o convite, mais uma vez. Muito obrigado, Silvia. Silvia está sempre com a gente no Minham e volta e meia está fazendo estudo hoje da Paraxá Pinhas. Essa Paraxá que é, enfim, bem fofinha, tem uma lança atravessando a barriga, mas tem outras coisas muito legais também. E é uma Paraxá do Bar Mitzvah. Então eu estou quebrando uma tradição de não fazer o estudo de Pinhas, mas com toda a honra faço para você aqui. Então um grande abraço assim, a todos aí no online e vamos lá. Contigo, Silvia. Bom dia a todo mundo. Espero honrar aqui a tradição do Vitor de muitos anos de Bar Mitzvah. Essa Paraxá do Bat Mitzvah da minha filha também. A Paraxá, o Bat Mitzvah foi domingo, a Paraxá que se lê domingo. E ela foi difícil, no Bat Mitzvah já foi meio indigesta, mas a gente vai tentar explorar ela um pouco. A história da Paraxá, a história do Pinhas, que no final da Paraxá anterior, né, para resolver um problema de uma mistura, né, da comunidade dos hebreus, dos israelitas, com os midianitas, eles estão diante de uma praga e 24.000 hebreus vão morrer por conta da praga, que é um castigo divino, em função dos homens adotarem os deuses das midianitas. Deus se impõe sobre essa assimilação do povo às práticas de um povo idólatra, né, que idolatrava outros deuses e mais de um deus. E Pinhas vai, para evitar a praga, ele acaba cometendo ele mata, né? Ele mata uma pessoa, um casal, ele mata um casal para impedir que a praga se proliferasse. Então, depois de 24.000 pessoas mortas, ele interrompe o processo. Mas é um ato violento, né? É um ato bastante... Ele tenta localizar o problema, né, num casal, e é uma situação, é uma leitura um pouco difícil. A Paraxá vai desenrolando e a partir daí tem questões sobre, primeiro, né, a primeira questão é a questão da idolatria e da mistura com os outros povos. Uma outra questão que vai surgir na Paraxá é uma questão sobre mulheres e são 5 mulheres, né? Meu celular acabou a bateria, agora eu perdi o nome. É Tirza e os outros 4 nomes das moças que vão pedir
a Moshe que elas tenham direito à herança paterna porque elas não tinham irmãos. O pai faleceu, houve uma divisão entre as famílias existentes, né, das terras que iam ser distribuídas ao sair, né, dos 40 anos do Egito, e as mulheres, a princípio, não tinham direito à terra e não tinham direito à herança. Então, essa é a segunda questão relevante que vem na Paraxá. A primeira é a questão da idolatria, a segunda é a questão do papel da mulher. E outras coisas vão surgindo dessa discussão. Então, eu vou dar um passo atrás aqui, na questão da idolatria. E vou usar o texto do Eduardo, né? O Eduardo ressaltou muito isso na comunicação da área, no texto que veio na newsletter essa semana, de como a gente tem que evitar a idolatria, de como é importante, como é difícil a gente evitar, né? E como o judaísmo traz isso constantemente, repetidamente, como é que a gente faz para evitar a idolatria? Idolatria é atribuir um poder, né, e um valor a uma pessoa, ou a uma coisa, né, ou a um bem, ou a um objeto, um poder muito maior do que ele tem. E você esperar que ele te dê poderes e capacidades, e habilidades e riquezas a partir de podia ser um garfo de plástico, né? Podia ser um bezerro de ouro, podia ser seja lá o que for. E parece um assunto meio básico, né? Porque a gente fica repetindo isso, e falando isso, e repetindo isso, e podia falar só de uma vez, né? Olha só, não é para idolatrar, não é para ver, não é para idolatrar bezerro de ouro, não é para idolatrar imagens, objetos, pessoas, mas a gente cai nessas perrelas seguidamente. E eu estava ouvindo essa semana, na verdade, semana passada, né, um curso lá da Academia Judaica que o Raul recomendou, do Mica, e foi muito legal, foi muito bom. E voltou-se a esse assunto da idolatria também. E a questão, né, que levantaram era a seguinte: como é que a gente é capaz de cair nas parrelas da idolatria em coisas basicamente simples? Por exemplo, dinheiro. Então, você acha que dinheiro é tudo. Tá bom, todo mundo sabe, dinheiro não é tudo e tal. Mas você começa a dar... Eu acho. Não, a falta do dinheiro é que é tudo. Ter dinheiro é tudo. Mas aí você fala... aí você começa a valorizar e achar que você pode muito, e aí fazer muita coisa. O que você faz? Aí você se enfia num submarino e vai a 3.800 quilômetros de profundidade, porque você pode, porque você tem esse poder, você é poderoso, forte, valente. Aí você é lindo, né? Você é corporalmente lindo, você tem, né, complexão física maravilhosa. E aí você pode fazer o quê? Você pode dar recomendação para a vida de qualquer um sobre qualquer coisa, né? Você pode dizer se a pessoa casa, se ela separa, se ela é feliz, como é que ela é feliz, se ela vai ser feliz comprando roupa, fazendo maquiagem. E aí você é atribuído hoje nas redes sociais de uma idolatria, de um poder que você tem, porque você é bonito, tá legal. Ou você joga futebol, né? Você joga futebol bem, tem uma perna maravilhosa para acertar o gol. E aí você tem direito de decidir também sobre a política ou sobre o melhor modo de viver. Você é uma anta, desculpa. Mas você continua... E isso é uma idolatria, porque você está pegando um objeto, digamos que uma parte do corpo, né, a perna, que acerta a bola do gol, e transforma ela na pessoa, né, em literatura chama... não é metáfora, não, isso é metonímia, né? Você pega a parte pelo todo. Você, né? Você pega a parte da pessoa e
e transforma a pessoa numa pessoa maravilhosa com uma coisa que ela não tem. Isso vale para N assuntos que a gente pode ter na vida. E essa idolatria ela é muito difícil da gente se livrar. Né? O que o Eduardo estava falando. E a gente cai nela seguidamente. Outro exemplo agora. Até falaram lá. Você tem um cantor maravilhoso. Né? O cantor do Pink Floyd. O cara é maravilhoso. Canta que é uma maravilha. Em compensação, para assuntos de antissemitismo, o Roger Waters, etc., completamente despreparado e não é uma boa pessoa para ouvir. Então, a questão é a seguinte, se eu estou falando de política, eu tenho que ouvir o cantor? Se eu estou falando de melhor forma de viver, eu tenho que ouvir o jogador de futebol? Se eu estou falando do que é bom na vida, eu tenho que ouvir a pessoa que sabe de maquiagem? Então, isso tudo é uma versão alterada, moderna, de rede social, de mundo moderno, de jornal, de sei lá o quê, dos meios de comunicação, que é o reflexo da idolatria numa versão alterada. Então, a gente está sempre caindo nessa esparrela e sempre tem que ficar de olho, porque ela é muito difícil de evitar. Essa é a minha visão assim, sobre idolatria. A outra questão, aí agora mudando de assunto, que acho que vem na Paraxá, é a questão da mulher. A mulher tem um comentário ótimo nessa semana, numa newsletter da União do Judaísmo Reformista, de uma rabina mulher. Né? O papel da mulher no judaísmo e na sociedade em geral é uma coisa que está em construção ainda, longe de estar pronta. Né? Está sempre em discussão, sempre em renovação, sempre questionado, né? Nunca é natural, né? Nunca é dado, é sempre questionado e discutido. E ela está falando, né, da chutzpah, da cara de pau das mulheres de terem ido falar com Moshe para pedir a herança. Porque, normalmente, quando você vai ler o texto, o valor é o valor delas terem sido agraciadas com a herança. Oh, que lindo, agraciaram elas com a herança. Mas a cara de pau é delas irem lá pedir. Né? O valor, na verdade, é delas terem coragem de quebrar a regra. Desculpa a ênfase, né? Mas eu estou falando, né, encarnando o papel aqui, né? De mulher para mulher. Ana Maria Braga, de manhã. Delas terem a cara de pau de ir lá pedir a herança. Porque o resto é obrigação de dar. Né? Assim, eles tinham obrigação. Apesar de que receber herança é só o primeiro passo do problema que elas devem ter ali para frente. Porque elas vão ter que tosquear as ovelhas, ser pastoras, cuidar da casa, etc. E na paraxá seguinte, umas duas seguintes, né, Batata Passeia, elas vão ter outro problema. Porque se elas casarem, pode ser que essa herança vá para o marido, que é de outra tribo. Então, elas têm que se manter dentro da mesma família, elas têm que casar dentro da mesma família para garantir que a herança permaneça com elas, porque elas ainda têm o risco de perder depois. Então, é um processo de eterna vigilância. E aí, coincidindo com essa situação, né, comentando aí o dia, as atualidades, a gente viu que ontem saiu uma lei, né, que altera a CLT, que obriga que o salário da mulher seja equivalente ao do homem, executando as mesmas tarefas. Oi? Não, dos homens. Agora eles vão ter que reclamar. Oi? Não, eles vão garantir que o trabalho doméstico vai ter que ser realizado para compensar.
Ó, 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 ó. Não, E as filhas dos militares também vão perder agora as regalias? eu não quero discutir esse assunto. Então, o negócio é o seguinte. Eu não sou filha de militar. Então, a gente vê que não é uma coisa simples. Não é simples mesmo, não é simples. Não é uma solução fácil. Eu não acho que é só decidir, a partir de agora somos todos iguais, etc., e fazemos todos iguais. Não acho nada disso. Mas a gente vê que é uma situação de difícil solução há pelo menos 3.000 anos. Né? Mas é isso. Eu acho que esse é o pontapé inicial e depois a gente vai retomando. Obrigado, viu? A Silvia é de TI, né? Mas olha como ela anda tão bem também nessas análises, assim, eu adorei, tá? Essa coisa da idolatria, né? Que a gente acaba idolatrando um cara que joga bem, achando que ele faz tudo bem, né? E não é só isso, às vezes ele só joga bem. Ele só joga bem. Isso, vários outros exemplos você deu aqui, maravilhoso. Sobre essa questão das mulheres, né, realmente foi um chutzpah de pedir e também o chutzpah de Moisés ir a Deus e falar, muda isso. E Deus foi lá e mudou. Quer dizer, uma reforma está aqui. Né? Não tem reforma, está aqui, uma reforma aqui, que Deus aprovou, chancelou o pedido de reforma. Né? Sempre vejo isso aqui como um exemplo claro, né, da possibilidade e da presença da reforma dentro de... É isso que a Rabina também fala, né? É que esse esforço de trazer a lei vem de cima, vem de Deus, e você tem circunstâncias sociais que vão fazer com que a lei seja mudada, e ela sim pode ser discutida, apesar de ser lá antiga, tradicional, etc., ela sim pode ser discutida, ela foi discutida naquele momento, e hoje também pode ser. Né? E aí esse é o papel da reforma, de alguma forma, né? Rimou, mas ficar identificando quais as inovações, quais as mudanças que devem ser incorporadas. E aqui teve a chancela, né? Aqui teve a confirmação, né? Que várias reformas a gente pede, faz, e nem todas são confirmadas assim, mas aqui é na época que Deus confirmava, né? Está aqui registrado. Bom, vamos abrir aqui para as pessoas falarem. Né? Eu tenho várias coisas de Pinhas aqui, que são muitos anos, mas... Só quero fazer só rapidinho. Primeiro, concordar com a Silvia que não tudo na vida é dinheiro, porque também tem cartão de crédito. Né? Então, muita coisa é cartão de crédito. O que eu faço? Só um minuto. Bom, mas eu não vou comentar muita coisa, só sobre a questão da idolatria das pessoas. Eu acho que tem um componente na idolatria que você pede algo para esse objeto que você idolatra. Objeto, pessoa, qualquer coisa. O que você fala é muito mais culto de celebridade. Eu não peço para o Neymar nada, certo? Eu admiro ele a um ponto... Alguém me ligou aqui. Admiro ele a um ponto que eu acredito em tudo que ele fala, porque já que ele joga futebol bem, ele também deve entender tudo de qualquer outra coisa. É um pouco diferente do que a idolatria, eu acho. Eu acho que você tem toda a razão. Oi? Mas você não pede, você pede. Você fica vendo aquelas novelas ali. Você pede a sabedoria, você pede... Para o Neymar? Não. Não, você não, mas tem muita gente ninguém. que pede. Não. Um exemplo. ídolo. Então é isso. Isso é culto à celebridade. Só que as pessoas não têm outro culto na vida. Mas ok, mas não é idolatria. Idolatria é quando... É o único que tem, entendeu? Eu acho que idolatria é quando você vai e pede. Você fala assim, meu Deus. Faz assim, Santo Neymar, por favor, me manda aqui um queijo Minas. Sei qualquer coisa. Oi? Para de se jogar. Raul, você sabe muito bem que existe a igreja do Maradona.
mas a Argentina... Maradona não, é do Maradona. A gente não vai discutir a exemplo. Argentina aqui, porque estraga o café. Mas, sim, quando você pede, quando você acha que, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito político. O presidente da República aqui é idolatrado. Não só esse, o anterior, os anteriores, todos eles. Você vai e você fala, vai resolver para mim. Isso é idolatria. Certo? Quando você fala, eu acho ele o máximo. Eu acho que ele canta bem demais, eu queria cantar que nem ele. Tudo que ele fala eu acho bacana, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não estou pedindo nada, eu estou admirando de uma maneira meio irracional. E não é que nem admiro irracionalmente, é que eu atribuo a fato de que, já que ele entende muito de Torá, um rabino, por exemplo, então ele também vai saber tudo. Com quem eu devo casar? Como? Por quê? São coisas, são fenômenos diferentes, eu acho, e eu acho que a Torá fala demais de idolatria, porque a idolatria contraria o cerne da Torá, que é o fato de que você não pede, certo? Você faz, você não pede. Até que Deus você não sabe exatamente quem é, onde é que ele fica, não sei o quê, qual é, você não pode pedir. Você faz. Então, com a orientação dele. Né? Isso é a Torá. E quando a Torá fala da idolatria, fala dos deuses que vocês não conheceram, que não fez nada, o Deus que não te ensina nada. A Torá tem alguns lugares que fala que o Deus que você idolatra é um Deus que não te ensinou nada, enquanto que Deus te ensinou, te deu as leis, não sei o quê. Então, eu acho que tem uma pequena nuance ali. Agora, só para terminar aqui, agora eu entendo perfeitamente quando você fala, a gente hoje vive realmente numa cultura que fica entre a cultura da celebridade, que é isso, o culto à celebridade, né? Não que eu peça alguma coisa para ele, e do outro lado, a vitimologia. Eu sou vítima, não sei o quê, por isso, isso, isso. E tem outros que são... E tem todo o resto do mundo, os dois, 98% do meio, que nós não somos basicamente nada. Mas a cultura hoje parte nessa direção, que é uma direção ruim. Eu concordo plenamente que o culto à celebridade é muito ruim. Mas eu acho que não é exatamente o que a Torá fala como idolatria. Ok? Eu acho que não, mas então posso estar errado. Eu acho que Só para responder rapidamente. Para responder rapidamente, não sei se está funcionando, tá? Eu acho que o que você está dizendo é que a Torá é muito mais sofisticada do que isso. Ela exige uma abstração, ela está falando de uma coisa, de uma força única, ela não está falando, né, desse picadinho nos diversos pequenos deuses, mas esse é o primeiro passo, assim, é o salto mínimo para chegar àquela sofisticação. Você está num nível de sofisticação muito grande, eu estou num nível de sofisticação muito baixo, que é aquele do dia a dia, que é a casca de banana do dia a dia. O Cássio recebeu, a líder eterno recebeu o prêmio eterno pelo que ele fez, é uma puta celebridade. Já que ele conseguiu matar lá os dois e acabar a praga, então agora ele vai ser claro a vida inteira. Isso também eu acho... Mas ele já tinha uma origem familiar também. Tem o Léo para falar, o Germano, que está com o papel. Assim, e outra coisa, a gente pode também enxergar que tem o bom influenciador, o que todos seguem, e diametralmente oposto, existe os que a gente não deve seguir, ou que a sociedade coloca. Isso a gente não deve seguir. Nesse caso, os dois lá que foram mortos. Isso aqui só é o exemplo do que não deve seguir. O Bill e o Cosby é o oposto dessa situação. Acho que fica bem claro essa situação da idolatria e da anti-idolatria, quer dizer, de você também descarregar tudo em cima de alguém. Olha, se acabar com essa gente, se acabar com esse pensamento, tudo vai melhorar, né? Ou tudo vai seguir em frente, né? Acho que isso também. Agora... Se eu acho que a vida de alguém é um modelo, eu não estou idolatrando ele. É um modelo para mim. Né? Eu posso achar que modelo para mim é a vida de um débil mental qualquer, mas posso achar de gente muito boa. E tem gente muito boa que é modelo. Isso não é idolatria. Não, mas tem uma coisa... Eu só vou falar uma frase e vou pular. Tem uma questão que é a liderança e a outra coisa que é a idolatria. Ele é um líder no futebol.
mas ele não é um ídolo para todas as outras coisas. Ele é um líder na administração financeira, mas ele não é para decisões de vida sobre se você vai entrar no submarino ou vai entrar no foguete, ele não é a melhor pessoa para te indicar. Posso furar a fila um minutinho? Posso furar a fila um segundo, rápido? Primeiro que eu adorei esse encaminhamento que a Silvia trouxe para a questão da idolatria, mas me chamou a atenção, assim, os exemplos de idolatria que a gente viu na Torá, desde o bezerro de ouro, o último agora que estava cheio de cobras, etc. e tal, e aí falou para botar uma estátua lá em cima do negócio de cobre para lá. O objeto é um objeto inanimado. Portanto, essa relação de idolatria é uma relação que, eu não vou dizer que é de duas vias, eu não sei exatamente explicar, mas assim, você projeta naquele objeto alguma coisa que você precisa, deseja, e acha que aquele objeto vai realizar aquele teu negócio, né? Da licença poética que a Silvia trouxe para os dias de hoje, de certa forma, você projeta no influenciador aquilo que você quer ouvir, porque você já escolheu, de todos os milhões de influenciadores que agora existem, então, esses grandes ídolos que estão por aí, esses bezerros de ouro espalhados pela internet, você projeta nele aquilo que você quer ouvir. E, naturalmente, você vai escolher como seu ídolo aquele que fala. Então, você está precisando ouvir coisas sobre saúde. Então, você vai escolher aquele ídolo que vai falar sobre saúde, sobre matemática, sobre tecnologia, sobre qualquer coisa. Então, você já escolhe aquilo e, obviamente, aquela sensação de que aquele influenciador te atende é a mesma, no meu entendimento, é a mesma do que quando você projeta num objeto e aquilo acontece para você, então aquele objeto te atendeu. Acho que aí tem um pouco dessa licença poética da gente enxergar essa idolatria de formas diferentes, né? Tinha uma coisa inanimada, era um objeto, então era um reflexo do que a gente queria, e hoje o ídolo é um ser animado, onde a gente busca já exatamente, direcionadamente, aquilo que a gente quer ouvir de quem a gente gostaria de ouvir. Só mais ou menos isso que eu imaginei. Vou levar para o Léo o microfone. É que eu fico em Petrópolis. Obrigado. Eu achei bacana a ideia dela, entendo a posição do Raul, entendo. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a idolatria, como você falou, é uma coisa sempre abominada, né? E a última missão de Moisés é destruir o povo de Midian. Ele fala, tá aqui, você vai destruir o povo de Midian, depois você vai ser recolhido. O que é o mais importante? É a missão principal de Moisés parece ser levar o povo para a terra prometida, né? Mas a última missão, porque às vezes a mais importante é a última, é ele exterminar o povo de Midian. E por que exterminar o povo de Midian? Porque o povo de Midian é o que deu a mulher dele, é o que deu Jetro, que dá todos os conselhos de administração para ele, é um povo abraâmico, é filho de Abraão, né? Mas a nossa cultura, parece que a principal função de um líder hoje, e nossa, como povo judeu, é conservar nossas tradições. Toda hora que a gente desvia das tradições, que ele chama de idolatria, né? Se misturar com um povo idólatra, a gente parece que se perde. Então, eu tive uma dificuldade grande em entender como Pinhas é tão admirado e como ele é tão homenageado, porque ele é um extremista, né? Ao mesmo tempo que ele é um extremista, ele é aquele
que combate a idolatria, mas da forma que Deus mandou. Deus disse para ele, Deus disse, olha, vocês têm que ir lá matar esses líderes que estão fazendo isso, que estão imiscuindo a gente, nós, o povo, em outras tradições. Alguém tem que fazer isso. Ninguém faz. Pinhas vai lá e faz. É o único que tem coragem de cumprir a determinação de Deus. Ele não tira isso da cabeça dele. E aí ele é homenageado. E essa dificuldade que a gente tem em relação aos ortodoxos. Porque o que a gente vê nos ortodoxos? A gente vê nos ortodoxos que eles, às vezes, seguem a letra da lei. Né? Nós temos, assim, nós, judeus progressistas, temos um bom senso maior. Né? A gente não vai seguir exatamente o que está escrito. A gente pensa antes. Né? E, às vezes, é necessário alguém que faça. Né? Às vezes, é necessário um policial que vá lá e mate o bandido. A gente só olha, que a maior parte de nós, no bom senso, só vai olhar. Ninguém vai ter coragem de chegar e pegar e enfiar a faca nas costas do bandido, por mais que tenha oportunidade. Né? E alguém tem que fazer. Né? Alguém tem que prender o bandido, alguém tem que matar o bandido, alguém tem que dar um tiro na testa do bandido, alguém tem que fazer. E o Pinhas fez. E essa é uma dificuldade que eu tenho em relação a Deus, e eu acho que boa parte de nós, progressistas, temos. Até que ponto a gente segue? Até que ponto a gente obedece? E a gente está no meio de Pinhas, no meio de Bilã. Bilã é um cara que fala com Deus o tempo todo, né? Quase no mesmo nível de Moisés. E ele segue o que Deus fala, mas ele já é diferente. Ele procura um buraco na lei. Ele é um advogado tributarista, né? Vou procurar um buraco na lei. Ele sabe qual é o objetivo? Hã? Você pode ser processada. Mas eu não sou advogado. Mas é o que o Bilã faz, né? Ele procura um buraco. E nós mesmos, assim, eu vejo eu mesmo, eu também procuro buracos na lei. Né? Procuro buracos nos ensinamentos de vida. Às vezes bebo mais do que deveria. Nem tudo o que eu faço é exatamente o que Deus prega. Eu também tenho meus buracos, e quase todos nós temos os nossos buracos. Você sabe o que é certo, mas volta e meia a gente sai da coisa. Agora, se você vê um judeu ortodoxo, ele segue sábado, ele faz certinho, ele bota aquela camisa branca, ele não anda de carro, ele não carrega a chave. Eu já falei até uma vez aqui para o Raul, que uma vez eu fui lá com uma caneta, ele tirou a caneta do meu bolso, o Raul perguntou se ele tinha devolvido a caneta. Mas eles... Não. Então, eu tenho essa dificuldade de até que ponto eu vou, entendeu? E eu vejo pessoas assim que seguem, são muito felizes. Eu fico olhando de fora, para como é que a pessoa tem uma maneira de viver desse jeito tão engessada, porque tudo que ele faz, ele sente uma culpa enorme. Se ele carregar uma chave, se ele... Eu vejo que sempre... Guilty mind needs no accuser. Ele sente que ele está perdendo a gincana. Eu não estou cumprindo a tarefa, não vou ganhar meu apartamento, vou morar no meia, uma coisa assim. Entendeu? Então, ele realmente sente uma aflição muito grande se ele não faz aquilo que ele acha que ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer. E isso que você falou, Raul, eu vejo que eles têm uma confiança total na morte, que vão ter uma recompensação na morte, como você falou. E eu tenho dificuldade disso, mas eu vejo como eles estão felizes e como eles estão sempre no bem-estar e como eles estão sempre aceitando as coisas de uma maneira que eu tenho dificuldade de aceitar, porque eles dizem, não, mas na morte isso aí não me preocupo, não. Não tenho dinheiro, não me preocupo em fazer dinheiro, mas porque a minha vida não é aqui.
Entendeu? Não preciso ter a segurança do dinheiro. Deus vai sempre me prover segurança. Eu não tenho dinheiro para ter um plano de saúde, mas Deus vai me prover no INSS, eu vou ser bem tratado. E ele acredita em tudo isso. Não, eu estava só te cortando um pouquinho sobre essa situação do Pinhas. Essa paraxá é que está na todas os Hagim, a gente lê Pinhas, quer dizer, uma volta a esse zelotismo, essa tradição. Agora, uma coisa que me causa espanto, primeiro você falou que as pessoas, os ortodoxos não bebem bastante, não tem nenhuma restrição com relação à bebida da tradição. Mas é que esse guerreiro, essa pessoa violenta, essa pessoa que fez esse ato violento, que você imagina que ele deveria ser dentro de uma estrutura de sociedade? Um guerreiro, né? O chefe do exército, da polícia, ele ganhou um Brit Shalom. Parece um castigo, mas enfim, tem um Germano aqui, depois... Ontem ou anteontem teve um atentado em Tel Aviv, que é muito preocupantemente perto de onde eu moro, muito perto. E quem matou o cara que estava esfaqueando todo mundo era um cara que estava passando ali. Ele não era policial, ele não era nada, mas ele foi o cara que reagiu e matou o terrorista que estava esfaqueando, que não conseguiu matar ninguém, mas ia matar. Tá certo? Ele tinha que ser o quê? Então, o texto da Torá é muito favorável a Pinhas, porque fala, tem o texto aqui, ó. Ele fala muito legal aqui, ó. Então, um certo israelita chamado, veio e trouxe uma mulher midianita, quer dizer, ele então estava transando com ela, na vista de todos os seus companheiros, na vista de Moisés e de todos os israelitas, que estavam chorando na entrada da tenda. Quer dizer, esse cara trouxe a namorada para transar dentro do Mishkan, e todo mundo falou, e que agora? O que eu faço? Na tenda, porque a tenda não era Mishkan, porque não tinha... Não, olha moeda, é a tenda. A Mishkan ainda não, mas é o que vai virar Mishkan. Hã? Não, está aqui, é rápido. E aí Pinhas veio e resolveu, certo? Então, essa impulsividade dele de resolver um negócio que era um crime, tá certo? Eu acho que merece, sim. Quem resolve um crime com um crime... Que crime? Porque, por que só o fulano tem que resolver? Porque quando você o cara está na tua frente, vai te matar. Aí a Thaís vem e mata o cara, ela é criminosa? Então, essa pergunta que eu estou vendo serve para o israelense que matou o cara que É isso. matar a gente. Então é isso que está aqui. Oi? É um crime. Mas o precedente é combater o mal. Mas aí cada um acha que mal é uma coisa diferente. Então tem que punir quem combate o mal de forma errada. Mas o cara que combateu o mal porque ele achou que era mal, ele ganhou o prêmio por causa disso. Eu defendo Pinhas direto. Eu acho muito legal. Acho esse texto muito forte, porque é a questão da ação e não da idolatria. Não ficar, Deus vai resolver. Mas quem disse que um prêmio para Pinhas Shalom? Pode ser que ele não goste de Shalom. Ele criou a paz, porque ele resolveu a situação. Olha só, o criminoso que resolve com crime não é a mesma coisa que o ladrão que rouba ladrão? Não. Você, Germano, você. Silvia, deixa eu primeiro agradecer a sua apresentação. E eu queria colocar esse grande dilema que a gente tem. Por que a nossa conduta ela não segue a ortodoxia? Eu queria lembrar que antes da gente falar aqui entre nós rezamos. Por que será que a gente tem que rezar primeiro? Não era tão melhor a gente sentar logo aqui e vamos debater o que nós achamos? Por que razão que eu vou ter um texto milenar e discutir a mesma coisa e a presença divina nesse momento, eu concordo com você, ela é extremamente dura. É difícil você entender que alguém matou a medianita, que matasse o judeu eu até posso entender, mas matar a medianita, por quê? E ainda ser abençoado por Deus por causa disso? O fato é que os anos passam. Hoje a gente acha que tem a presença divina aqui conosco.
Será, tá aí? E ela age Voltou dessa a forma? internet, voltou. Ela abençoa? Você vê que ela não agiu nada, ela abençoa. Mas ela não agiu, quem agiu foi o... Eu sei que a coisa vai andando e com os profetas continua a mesma discussão. Continua o profeta ter que matar não sei quantos outros profetas de outras visões. É um negócio que por que a gente vai vivendo assim, etapa? E hoje? Como é que nós estamos? Se a gente pensar, eu fiz questão de anotar aqui, foi em 1992 que matam o Rabin. Esse cara, ele é enaltecido por Deus? O que ele estava defendendo o contrário? Ele tem direito a matar porque o outro pensou diferente? Eu quero dizer com isso que o mundo de hoje é muito semelhante àquele mundo que nós estamos falando. Vai ter sempre alguém que vai achar que está falando em nome de Deus. Eu, quando entendo o ortodoxo, querer colocar que eu entendo, você não entende. Isso vai continuar. Agora, como é que isso vai acontecer ao longo dos anos, eu, sinceramente, eu não sei. Eu queria somente colocar sobre idolatria uma coisa interessante. Eu não acredito em nenhum Deus, de maneira nenhuma. Por isso, eu não sou idólatra. Eu acho que tem toda uma visão quando a gente coloca... Não, eu acho que isso aqui tem poderes. Se eu partir de um raciocínio lógico, eu não acredito em nada, o que eu sou? Pela sua colocação, idolatria teria que estar em algum lugar. Poderia ser do jogador de futebol, onde for. Mas eu entendo que tem na capacidade humana de dizer como a idolatria trouxe tanto problema no mundo, as pessoas discutiram. Eu hoje prefiro ficar numa posição que eu não acredito em nada. Olá, obrigado, Silvia, pelo estudo, foi muito bom, gostei bastante do que você falou. Tem um aspecto com relação à questão da mulher, que eu acho que passa meio despercebido nessa paraxá, que é como os homens, a paraxá aponta, né, no sentido de concluir que os homens são incapazes de pensar o judaísmo, a prática religiosa, por conta própria, né, porque eles são vítimas das mulheres midianitas, né. Se a mulher midianita influenciar um homem do povo hebreu, esse homem do povo hebreu vai se descaminhar, né? Vai perder o seu caminho correto e vai cair na idolatria. E o contrário poderia acontecer também, né? Mas não parece ser um problema. Quer dizer, um homem judeu casar com uma mulher midianita, e a mulher midianita incorporar as práticas hebreias, poderia acontecer perfeitamente, mas a Torá aponta para o problema de que os homens não são incapazes de seguir pelo caminho certo se ele casar com uma mulher. Né? São infantis, eles são facilmente influenciáveis, muito facilmente. Então, esse é um aspecto aí também interessante. Quando a gente reza para os doentes, é uma idolatria. A gente está pedindo para o doente ser curado. Nós estamos fazendo um pedido direto que não vai fazer efeito nenhum, a gente sabe, né? Não, eu não sei. É bom tomar o remédio. É bom tomar o remédio. Eu não sei o que você sabe, mas eu não sei. Porque se você fizer aquela reza ou não fizer, vai mudar? Isso para mim é idolatria. Porque você não está fazendo nada para curar. Se você quer curar o doente, vai lá conversar com ele. Vai lá levantar a moral dele. Sentar aqui e falar, ai Deus, cura ele, como a gente reza. Não é uma coisa só, é o conjunto da Mas a gente obra. sentar aqui e falar, ai Deus, cura ele. Eu acho aquilo ali uma perda de tempo gigante. E eu acho muito, muito próxima à idolatria. A reza se aproxima muitas vezes. Todos aqueles pedidos
me deixam assim meio... eu entendo agradecer, entendo louvar, mas pedir, você vai e faz. O judaísmo fala isso. Vai e faz. Não só. Não só vai e faz, mas não deixa de fazer. O resto todo é o alface que vem no prato do restaurante, que vai voltar. Você mesmo respondeu isso nessa questão de vai e faz. Então, assim, é para você não esquecer, continue fazendo. Né? O restante, ele pode complementar essa questão, mas eu acho que o ponto está aí. Na verdade, é você continuar fazendo. As suas ações são importantes e têm uma relevância maior. Mas, em contrapartida, você também precisa da parte espiritual, que ela traz conforto, ela traz um alento. Então, Viu? O ponto de vista feminino sempre... Você está pensando em você, então, né? Eu vou ficar legal se eu... Posso falar? A gente rezou hoje Não. para o pai do Zé Rafael, né? Que está doente, está não sei o que lá. O primeiro nome da lista é o pai do Zé Rafael, e tinha uma lista imensa. O que a gente fez em relação ao pai do Zé Rafael, para tentar, que é o nosso amigo, que é nosso companheiro, para tentar... Nada. A gente foi e falou. Mas eu acho, Raul, que realmente quando você reza e você pede, você está fazendo bem para você mesmo. Essa é que é a questão. E aí você pode considerar, isso tem algum valor? Tem. A grande questão é que a gente coloca o ser humano como sendo algo ideal. só quer não. dizer, mas não é bem assim. Você necessita, quando eu falei que eu não acredito em nada, eu sinto o vazio disto. Eu necessito acreditar em alguma coisa. Agora, esse Deus que não tem forma, que só tem atributos, etc., fica para cada um. Agora, dizer que eu não acredito em nada é não acreditar na vida. Aí fica muito complicado. Então, eu acho que tem uma gratificação quando eu estou dizendo o Cádiz. Será que a alma está ouvindo o que eu estou dizendo o Cádiz? Agora, faz para mim. Eu acho que a reza é um pouco assim, é para nós. Vamos lá. Eu vou falar em inglês, tá bom? Let's agree to disagree. Eu discordo. Eu acho que essa paraxá é ótima para gente falar todo mundo chorando, bem o cara fez. Deus falou, legal esse Mas olha só. Deus que tem essa capacidade de enaltecer ainda um ato de assassinato é dura peça. Eu só posso entender de milênios. Mas eu vi. Ele, Se alguém roubou a tua casa, a policial pode ir lá prender ou deixa ele roubar? Mas isso não justifica eu tomar uma atitude contra. Você pode ir lá e atacar o cara que está roubando ou você tem que esperar o cara? Mas espera aí. O conceito da Midianita é exatamente o que ele tinha A dito. Fernanda quer falar. O imbecil daquele judeu não resiste à Midianita? O preço que ele que paga é matar a moça? Mas eu acho, Raul, que você está tornando duas situações diferentes, como se elas fossem equivalentes. Uma autodefesa pessoal, né? Você está falando, se alguém for roubar a sua casa, ou se alguém te atacar, você não pode reagir. Isso é uma legítima defesa, né? Enquanto no caso da Paraxá, existiria uma legítima defesa da sociedade. Ele está defendendo os israelitas, ele poderia fazer isso em nome de quem ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso em nome de Deus, né? O rapaz que matou o primeiro-ministro, ele também achava que estava fazendo em nome de alguma coisa, né? De Deus. Ele também achava que estava fazendo algo correto. Quando você defende que alguém pode agir assim, nomeando, né? Sei lá, intitulando, está fazendo a vontade de Deus, é muito perigoso, né? Porque acontece exatamente o que aconteceu com Isaac Rabin, por exemplo, né? Dessa forma que aconteceu os feminicídios, né? Sim. O cara que matou o terrorista agora, quarta-feira, ele resolveu a situação, salvou vidas, ele não vai ser processado por nada. Sim, mas é diferente, né? É uma situação muito diferente. Ele também não era nada. Acho que foi
queria relatar para vocês um fato que aconteceu há pouco tempo comigo. Eu faço uma caminhada pela orla da Avenida Atlântica. Era muito cedo, ainda estava um pouco escuro. De repente, eu vejo que tem um rapazinho do meu lado falando. Eu não estou dando resposta nenhuma, continuo andando. De repente, um brutamonte chega, tenta meter a mão para ver se eu tinha alguma coisa. Eu tenho aquela reação de susto. Realmente, eu não tinha nada no bolso. Aquilo me deu uma raiva, quer dizer, vocês estão vendo eu de cabelinho branco. Quando eu falo fazendo a caminhada na praia, é andando. Aí eu fiquei pensando, o cara espera um velhinho, que na realidade não tem reação, para ter uma atitude dessa. Eu fui, aquilo me deixou assim, mal. Aí eu fiquei pensando no que é socioeconomia. Quem é aquele garoto? Quem são aquelas pessoas? Ela pode discutir comigo religião? Sabe, tem uma questão de equilíbrio aí que é muito difícil. A cabeça daquelas pessoas não dá para conversar. Mas elas existem, a sociedade é essa. Agora, como que a gente vê o que a gente pode fazer por aquela sociedade que... Eu não sei, quer dizer, eu fiquei pensando, aquele garotinho, ele está vendo que eu sou de cabelo branco, andando gagagá, e mesmo assim, quer dizer, ele escolhe o alvo, algo que não respeita, deixa eu dizer assim. Eu acho isso, quer dizer, não adianta, a gente coloca tanto e tal, mas a sociedade, ela é assim. Dei um Capitães da Areia para entender isso. Jorge Amado, quem ficou para falar? Não? Tá certo. Então, olha, 9h38. Quer falar um pouco mais? Não. Bom, tem muitas situações aqui que a Silvia abordou, agradecemos muito aqui os pontos de vista e, enfim. Ana Luísa, quer dar tem um... Só para terminar, então. Peraí. Não. Bom dia a todos, obrigado, Silvia. Não, eu acho o seguinte, a gente pouco falou, logicamente, por conta do tempo, a gente falou mais na questão da idolatria do que na questão da mulher. Mas eu acho que se a gente pensar na questão da mulher, desde os tempos, desde os tempos da, como é que se diz, que você relatou, até os dias de hoje, né, são várias situações, em várias sociedades diferentes, em todos os níveis, que a mulher está tendo que sempre buscar o seu lugar, a igualdade, seja no aspecto de trabalho, seja no aspecto familiar, seja no aspecto religioso, em todos os aspectos. Então, acho que isso é uma questão que para a gente pensar. E se a gente pensar em Israel, eu vejo assim, a mulher servindo o exército, né, as meninas, né, porque são... As meninas servindo o exército, são meninas, né, de 18 anos. Eu acho que é fantástico, porque eu acho que quer dizer, que elas estão num serviço que a gente coloca, que é básico, porque aqui a gente já tem mulheres no exército, na marinha, tudo, mas é diferente, é um trabalho, vamos dizer assim, mais burocrático, né? Elas não estão na frente, Pois é, justamente. Então, elas não estão na frente, elas não estão com armas. E como várias imagens que viralizam aí, né, das meninas andando, normalmente como qualquer garota de 17, 18 anos, e com a sua arma pendurada como se fosse uma mochila, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente pensar numa sociedade que tem isso como uma tradição, né, como é que é essa sociedade em prol de outras sociedades? Então, eu acho que era um assunto, não para a gente discutir aqui agora, mas que eu acho que merece uma reflexão. Que merece uma boa reflexão. Era isso que eu queria deixar. Obrigado, Ana. Silvia, mais alguma palavrinha aqui final? Está tudo certo, né? Então tá, Silvia, muito obrigado a todos que comentaram. E o pessoal online hoje não falou quase. Nádia está com o netinho, tudo bom? Nádia, não estão vendo, a Nádia está lá escutando a gente e ninando o netinho, que beleza.
Lá em Israel. Bom, então vamos aqui encerrar. Mais uma vez, Silvio, obrigado. E boa quinta-feira. Shabbat Shalom em advance. Vamos fazer aqui o Birkat Amazon.